Oi, eu sou a professora Anelise Trindade Aranguren. Te inscreve aqui no meu canal, dá o teu like e só não vale deslikear. Aula de hoje, frações equivalentes. Muito bem, o que são frações equivalentes? São as diferentes formas que eu posso representar as frações que representam a mesma quantidade. Falei representar duas vezes, mas tudo bem. Elas representam a mesma quantidade. Então, eu posso ter várias frações e todas elas representando a mesma quantidade de um todo. Por exemplo, aqui nós estamos vendo ali, né, duas circunferências. Uma delas foi dividida em 4 partes iguais e a outra foi dividida em 8 partes iguais. Porém, na primeira, nós pegamos uma parte apenas, não é? E na segunda, nós pegamos duas. Porém, o que a gente observa? Que essas partes que foram consideradas em amarelo, certo? Porque eu já falei que fração pode ser a parte em branco ou a parte que está pintada, né? Então, a gente vai considerar aquilo que está pintado aqui de amarelo. Então, aqui, gente, vocês percebam que a gente pegou, obviamente, 1/4, né, do todo. Mas aqui vocês também percebem que eu também peguei a mesma quantidade. Olha lá, ó, peguei a mesma quantidade, não é mesmo? Só que esta fração aqui, eu vou dizer que é 1/4 e esta aqui é 2/8. Mas eu peguei a mesma parte do todo, não é? Considerando ali o todo, eu peguei a mesma parte. Então, eu digo que essas frações são equivalentes. Então, 1/4 é equivalente a 2/8. E a gente representa aí com sinal de igual, porque elas representam a mesma parte. Aqui, gente, nós temos 3 exemplos aí, né? Então, aqui no primeiro exemplo, vocês percebam que eu peguei, ela está dividida em 2 partes e eu peguei uma. Então, eu represento por 1/2. Sim, aquilo que está em vermelho, considerando que está em vermelho. Vocês percebem que na segunda, eu peguei 2/4, eu considerei 2/4 daquilo que está em vermelho. E na terceira, eu considerei 4/8. Mas aqui, gente, esse desenho tá bem legal, porque vocês percebem, ó, que aqui eu peguei, na verdade, em todas elas, a mesma quantidade, né, do meu todo. Então, não importa se aqui eu dividi em 2 partes iguais, em 4 partes ou em 8. Então, a gente percebe que pegou a mesma quantidade aí do todo, né? Então, todas essas 3 frações aqui representadas, eu vou dizer que elas são equivalentes. Como que eu mostro isto? Então, eu vou dizer que 1/2 é equivalente a 2/4, que também é equivalente a 4/8. Nossa, esse meu 8 saiu bravo. Então, são equivalentes todas as 3. Aqui, pessoal, aqui a gente também observa 3 frações
que são equivalentes, porque vocês percebem também que a parte que está pintada em rosa ou a parte que está pintada em branco também, né, gente? Aqui deu igual. Mas vamos pegar aqui a parte em rosa. No primeiro exemplo, nós temos um meio. Mas no segundo exemplo, nós também temos a metade da figura. E no terceiro, nós também temos a metade da figura. Portanto, elas são equivalentes. E como é que a gente coloca isso? Um meio é equivalente a 2/4, que também é equivalente a 3/6. Mas 2/4 também é equivalente a 1/2. 1/2 também é equivalente a 3/6. Então, todas elas são equivalentes. Então, gente, a gente viu, então, ali através dos exemplos, né? O que são equivalentes, que representam a mesma parte de um todo. Muito bem. Mas agora, como é que a gente faz para encontrar essas frações equivalentes? Então, para encontrar, basta a gente multiplicar numeradores e denominadores por qualquer número natural, desde que ele não seja zero. Mas a gente tem que lembrar que tudo que a gente fizer no numerador deve ser feito igualmente no denominador. Então, se eu tiver que multiplicar, eu vou multiplicar pelos 2. E aí o gatinho está desconfiado, né? O que vem aí pela frente? Já te mostro aí, gatinho. Fica tranquilo. Então, por exemplo, aqui, gente, nós vamos obter frações equivalentes a 1/5. Então, aqui eu tenho a fração 1/5. Beleza. Então, eu vou multiplicar 1/5 por 2. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Então, eu obtive a fração 2/10, que é equivalente a 1/5. Agora, eu vou continuar multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4. 10 vezes 2, 20. Então, eu obtive 3 frações equivalentes. Agora, eu vou continuar multiplicando por 2. 2 vezes 4, 8. 20 vezes 2, 40. O que eu disse lá? 4 vezes 2, né? 8, tá. Bom, todas essas 4 frações são equivalentes. Vou continuar multiplicando por 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 40, 80. E aí, eu obtive 1, 2, 3, 4, 5 frações equivalentes. Eu posso continuar esse processo? Claro que posso. Quantas vezes eu posso ir multiplicando? Infinitas vezes. Se eu multiplicasse 16 por 2, depois 80 por 2, e aí, gente, eu vou obter infinitas frações aqui que são equivalentes a 1/5, se eu multiplicar todas elas por 2. Agora, no segundo exemplo, vamos pegar outra corzinha aqui. Vamos pegar Não, essa aqui eu já peguei. Vamos pegar um amarelo. Agora, aqui, gente, é a mesma fração. É 1/5. Só que agora eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo número 3. Então, vamos lá. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. Obtive aí 2 frações equivalentes. Mas eu posso continuar. 3 vezes 3, 9. 15 vezes 3, 45. Já obtive 3 frações equivalentes. Agora, eu posso continuar. 9 vezes 3, 27. 45 vezes 3, 135. E assim, gente, eu vou
continuando aqui a multiplicar pelo número 3, tanto o numerador como o denominador. Então, aqui eu obtive mais 5 frações, não é? Equivalentes, todas elas foram multiplicadas por 3. É, isso aí. Aqui embaixo, a mesma coisa. Agora aqui vocês viram que eu não coloquei por quanto. Será que vocês sabem me dizer por quanto que eu estou multiplicando a fração 1/5 para obter aquelas frações ali equivalentes? Por quanto será que eu estou multiplicando? Por 5. Muito bem. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5, 25. Continua multiplicando por 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E assim sucessivamente. Todas elas eu estou multiplicando por 5. Então, de novo, eu vou ter uma infinidade de frações equivalentes se eu quiser multiplicar toda a fração 1/5, por 5. E aí, quantas frações equivalentes eu posso ter através da fração 1/5? Nossa, infinitas, né, gente? Só multiplicadas por 2 eu tenho uma infinidade, por 3 também, por 5. Posso multiplicar por 4, por 10, pelo número natural que eu quiser. Então, são infinitas frações equivalentes, não é? Aqui, gente, nós vamos obter frações equivalentes a 4/3. Então, aqui nós temos a fração 4/3. Como é que eu vou obter frações equivalentes a 4/3? Muito fácil. Basta eu escolher um número natural qualquer, diferente de 0, né? E multiplicar o numerador e o denominador por este mesmo número. Então, aqui nessas primeiras que a gente obteve, por quanto eu multipliquei? Por 2. Então, todas essas primeiras aqui que eu obtive, eu multipliquei por 2. Então, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Continuando. 8 vezes 2, 16. 6 vezes 2, 12. 16 por 2. 16 vezes 2, 32. 12 vezes 2, 24. E assim sucessivamente, gente. Mas será que eu parei aqui no 64/48? Não, eu posso continuar, né, gente? 64 vezes 2, 48 vezes 2, e assim uma infinidade de outras frações equivalentes a 4/3, se eu multiplicar todas por 2. Neste outro exemplo aqui, ainda com 4/3, neste segundo exemplo, todas essas frações aqui que a gente obteve, que são todas equivalentes a 4/3, eu obtive através de que número? Qual número? Isso, número 3. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. 12 vezes 3, 36. 9 vezes 3, 27. E assim sucessivamente. Então, aqui, ó, eu multipliquei todas as minhas frações por 3. Multipliquei todo 4/3 por 3, numerador e denominador. E na de baixo, por quanto a gente multiplicou? Como é que a gente obteve?
nessa aqui, na última, multiplicamos todas elas por 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12. 16 vezes 4, 64. 12 vezes 4, 48. E assim eu fui indo. Então, de novo, infinitas frações equivalentes. Aqui, então, eu multipliquei por 4. Aqui eu só dei 3 exemplos, né, gente? Mas eu poderia multiplicar por 5, por 6, por 7, por 10, por 1000, por quanto eu quiser. Então, sempre que eu multiplicar uma fração por um número qualquer, tanto o numerador como o denominador, eu vou obter imediatamente uma fração equivalente a ela. Então, aqui está mostrando direitinho, né, gente? Olha ali, 1/2. Eu posso multiplicar 1/2 por 2. Aí eu vou obter 2/4, que eu também vou multiplicar por 2, que eu vou obter 4/8. E ali a gente está enxergando, então, a situação, que nada mais é do que a gente já viu ali. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vamos ver aqui um vermelho. Olha, prestem atenção aqui. Se daqui para cá eu multipliquei por 2 e daqui para cá eu multipliquei por 2, se eu for fazer o caminho inverso, gente, se eu for fazer o caminho inverso, o que eu vou usar? Que operação eu vou usar? Ora, se deste lado aqui, né, da esquerda para a direita, se eu multipliquei por 2, se eu for para o caminho inverso, eu vou dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 me deu 1. Aqui eu vou no caminho inverso, então eu também vou dividir por 2. 4 dividido por 2 vai me dar 2. Aqui a mesma coisa, gente. Se daqui para cá eu multipliquei por 2, quer dizer que neste caminho inverso eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 deu 2. Aqui a mesma coisa. Se eu for para o caminho inverso, eu vou dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. E aí, vocês viram que a gente vai chegar, todas elas, se eu for dividindo, eu vou chegar na fração 1/2. Este processo aí que eu fiz da divisão chama-se simplificação. Então, aqui, gente, eu tenho aqui a fração 1/2. E olha só quantas frações que eu obtive equivalentes a 1/2. Então, aqui, ó, por exemplo, eu multipliquei por 2. No momento que eu multiplicar 1/2 por 2, eu vou multiplicar numerador e denominador por 2. Eu obtive 2/4. Aqui, gente, se eu multiplicar por 6, eu vou obter 6/12. Como eu disse, eu posso multiplicar pelo número que eu quiser, né? Aqui, eu multipliquei por 3, então eu obtive 3/6. E assim eu fui indo, né, gente? Eu multipliquei por 7, multipliquei por 5, multipliquei por 8, multipliquei por 4. Como vocês já sabem, eu posso multiplicar por qualquer número, muito bem. Mas aí a gente percebe também que se eu tenho aqui, por exemplo, a fração 2/4, essa fração 2/4 eu também posso multiplicar por 2. E aí eu vou obter 4/8.
que também é equivalente a 1/2. Por quê? Porque se eu dividir, se eu simplificar, né, esse 4/8, se eu dividir por 2 e depois por 2 de novo, eu vou obter 1/2. E isso acontece com qualquer uma delas, né, gente? Por exemplo, aqui, 7/14. 7/14. Se eu dividir, qual é o número que divide 7 e 14 ao mesmo tempo? Ah, é 7. Então, se eu dividir 7 por 7, vai me dar 1. Se eu dividir 14 por 7, vai me dar 2. Vejam que todas elas, eu vou chegar na fração 1/2. Qualquer uma delas, né? Quando eu for fazendo divisões, sempre pelo mesmo número, né? Eu sempre vou obter aquela fração ali que é a 1/2. E esta fração 1/2 eu chamo de irredutível, porque eu não consigo mais dividir por nenhum outro número. Não existe nenhum número que divida 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, eu digo que ela é irredutível. Por exemplo, aqui 3/6, né? Eu tenho aqui 3/6. Ela é uma fração irredutível? Não, porque eu ainda consigo dividir 3 e 6 por um mesmo número. Que número é este? 3. Se eu dividir 3 por 3, eu vou encontrar 1, que está aqui. E se eu dividir 6 por 3, eu vou encontrar 2, que está aqui, até conseguir a fração irredutível. Então, todas essas aqui, gente, todas elas, e mais uma infinidade de frações que a gente está vendo aqui, são equivalentes a 1/2, desde que multiplicadas por um número qualquer natural, diferente do zero. Aqui, gente, outro exemplo aqui, né? Então, todas elas representam a mesma parte considerada do todo. Todas elas valem a metade do todo, não é? Então, por exemplo, aqui, este 2/4, né? Eu tenho 2/4. Ela é uma fração irredutível? Irredutível é que não dá mais para reduzir. Não, né? Por quê? Daqui para cá, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2, né? Multipliquei por 2. Então, agora eu vou fazer o inverso. Daqui para lá, eu vou dividir por 2. Ó, dividir por 2. Ambos os números eu consigo dividir por 2, são divisíveis por 2. Lembra que a gente estudou divisíveis? Aí eu vou chegar na fração 1/2. Então, elas são equivalentes. Vamos pegar essa aqui, 4/8. 4/8. 4/8 equivale a quanto? A 1/2, né? Também a 3/6, 2/4, a todas essas. Mas vamos tentar chegar na irredutível. Qual é o maior número que divide 4 e 8 ao mesmo tempo? Vamos ver aqui, 4/8. Qual é o maior número que divide 4 e 8 ao mesmo tempo? 4, né, gente? Então, se eu dividir por 4, o número de cima e o número de baixo. Tem que ser os dois pelo mesmo número. Se eu dividir os dois por 4, o que eu vou encontrar? 1/2. Então, essas duas frações, como a gente já viu aqui, são equivalentes. Olha lá, ó, 1/2 e 4/8. Então, uma eu divido, a outra eu multiplico. Mas, afinal, professora, como é que eu posso encontrar frações equivalentes? Ora, ou dividindo pelo mesmo número ou multiplicando pelo mesmo número, tanto faz.
Agora, professora, eu quero dividir por 2, eu posso? Claro que pode. 2 também é um número que divide 4 e 8. Então, 4 dividido por 2 vai me dar 2. 8 dividido por 2 vai me dar 4. Olha lá o númerozinho que apareceu, ó. 2/4. Então, por isso que elas são equivalentes também, né, gente? Então, 4/8 também é equivalente a 2/4, assim como 2/4 também é equivalente a 4/8. Mas aí a gente percebe que ainda tem um númerozinho que dá para dividir 2 e 4 ao mesmo tempo. Que númerozinho é este? O número 2, né? Se eu dividir por 2 em cima e se eu dividir por 2 embaixo, o que eu vou encontrar? 1/2. Por isso que aqui, gente, o sinal de igual é para todos. Todas essas aqui são equivalentes. E o 3/6, professora? Ora, o 3/6 a mesma coisa. 3/6. Qual é o númerozinho que eu posso ou multiplicar ou dividir, mas aqui eu vou dividir. Qual é o númerozinho que divide ao mesmo tempo o 3 e o 6? O maior número que divide é o 3, né, gente? Então, 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 vai me dar 2. Então, apareceu de novo aí um meio, né, gente? Então, todas elas são equivalentes. Muito bem! Então, espero que vocês tenham aprendido o que são frações equivalentes. Então, resumindo, a gente pode conseguir uma fração equivalente multiplicando tanto o numerador por o denominador por um mesmo número e multiplicar pelo número que eu quiser. E eu também posso adquirir frações equivalentes fazendo pelo processo da divisão. Só que daí também, da mesma forma, o número tem que dividir, tem que ser divisível tanto pelo numerador como pelo denominador. Muito bem, agora eu terminei. Ufa! Agora vocês podem voltar a fazer o que vocês estavam fazendo. Grande abraço e até o próximo vídeo!